Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos fazer um pequeno estudo sobre o sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. Vamos conhecer um pouquinho sobre a vida de Jonathan Edwards e a importância desse sermão que impactou vidas naquela época. Mas antes de dar continuidade ao nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. E olha só, não esqueça de deixar seu comentário e de dar sugestões para novas pesquisas e novos estudos aqui para o canal. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo com seus amigos, com seus parentes e em suas redes sociais para que possamos levar a palavra de Deus mais adiante e para mais pessoas. Vamos lá? Vamos conhecer a vida de Jonathan Edwards, que foi um teólogo, pregador e filósofo influente do século XVIII, amplamente reconhecido por seu papel central no movimento do Grande Despertar nos Estados Unidos. Sua vida e obra deixaram um impacto duradouro na teologia protestante e na história religiosa americana. Nascido em 5 de outubro de 1703 em East Windsor, Connecticut, ingressou no Colégio Yale aos 13 anos, onde se destacou em estudos teológicos e filosóficos, formando-se em 1720. Posteriormente, obteve seu mestrado em 1722. Após se formar, Edwards atuou como pastor assistente em várias congregações, mas em 1727 tornou-se pastor da igreja congregacional em Northampton, Massachusetts, sucedendo seu avô Solomon Stoddard. O Grande Despertar, que aconteceu entre 1730 e 1740, esse Grande Despertar tomou uma forma de um movimento de renovação espiritual e avivamento religioso. Edwards foi uma figura-chave, especialmente com os seus sermões que enfatizavam a soberania de Deus, a depravação humana e a necessidade da graça divina para sua salvação. Olha só, o homem não havia possibilidade de salvação sem a graça divina. Suas principais obras foram Pecadores na Mão de um Deus Irado, de 1741. Este sermão, pregado em Enfield, Connecticut, é seu mais famoso. É conhecido por sua descrição vivida da condição humana e da ira de Deus, despertando forte resposta emocional entre as pessoas que estavam ouvindo naquele dia. Outra obra magnífica, 1746, ele fez Afeições Religiosas, uma obra que explora a natureza das emoções e a sua relação com a verdadeira experiência religiosa. Mais à frente, em 1754, ele escreveu Liberdade da Vontade, um tratado filosófico e teológico sobre a compatibilidade do determinismo divino com a liberdade humana, defendendo o calvinismo. A sua teologia e filosofia têm como os princípios a soberania de Deus. Edwards defendia que Deus é absolutamente soberano e que todas as coisas acontecem de acordo com a sua vontade. Dentro dessa teologia e filosofia, dentro desses princípios, ele tinha a depravação humana. Ele acreditava na total depravação humana, afirmando que todos os seres humanos são pecadores e incapazes de se salvar sem a graça de Deus. Como já disse aqui, é impossível o homem se salvar sem a graça de Deus. Outro princípio de Jonathan Edwards era conversão e graça. Ele enfatizava a necessidade de uma conversão pessoal, a experiência do novo nascimento pela graça de Deus. Jonathan Edwards, um dos mais influentes teólogos e pregadores do século XVIII, ele é amplamente reconhecido por seu sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, pregado em 8 de julho de 1741 em Enfield, Connecticut. Durante o período do Grande Despertar,
Este sermão é conhecido por seu retrato vivido e assustador da condição humana e da ira divina de Deus. A depravação total do homem e a necessidade da graça divina para a salvação. Pecadores na mão de um Deus irado é um dos sermões mais famosos de Jonathan Edwards, que era um pregador congregacionalista do século XVIII e figura central no Grande Despertar, o movimento de avivamento religioso que varreu as colônias americanas da década de 1730 e 1740. Este movimento enfatizava a necessidade da renovação espiritual e pessoal do homem. Pregado pela primeira vez em 8 de julho de 1741 em Enfield, Connecticut, este sermão é conhecido por seu retrato vivido e aterrorizante da condição humana e da ira de Deus. O sermão de Edwards é meticulosamente estruturado para causar um impacto emocional e espiritual profundo em seus ouvintes. Ele é dividido em várias partes principais. Edwards começa seu sermão citando Deuteronômio 32:35. A seu tempo, quando resvala o seu pé, sugerindo que todos os pecadores estão constantemente à beira da destruição. Ele descreve o estado precário dos pecadores como pendurados sobre o abismo do inferno, sustentado apenas pelas mãos de Deus. A qualquer momento, Deus pode decidir soltá-los e eles cairão na condenação eterna. As principais partes desse sermão é a ira de Deus. Edwards destaca que a ira de Deus como justa e inevitável contra o pecado. Ele enfatiza que a paciência de Deus tem um limite e que a justiça divina requer a punição dos ímpios. Uma das outras partes incríveis desse sermão, a condição humana. A humanidade é retratada como completamente depravada e impotente para salvar-se. Os pecadores estão constantemente à beira da destruição, dependentes apenas da misericórdia de Deus. Uma das outras partes que me chama muita atenção é a necessidade do arrependimento. O sermão é um apelo urgente ao arrependimento e à conversão. Edwards adverte que a oportunidade para se voltar a Deus é limitada e que a procrastinação pode levar à condenação eterna. O sermão é marcado por uma descrição intensa e gráfica do inferno e da ira divina. Edwards enfatiza que sem a graça de Deus, os pecadores seriam inevitavelmente destruídos. Ele argumenta que Deus não é obrigado a salvar ninguém e que a justiça divina exige a punição dos ímpios. A ideia central é que os pecadores não têm nenhum mérito próprio que os torne dignos da salvação e que estão completamente à mercê de Deus. A imagem vividamente gráfica, a descrição é detalhada e assustadora do inferno e do sofrimento eterno. Apelos emocionais, invocação de medo e pavor para motivar a mudança espiritual. A autoridade bíblica, o uso frequente de citações bíblicas para respaldar seus argumentos. Edwards utiliza uma retórica poderosa para criar um sentimento de urgência e medo entre os ouvintes. Ele alerta que a paciência de Deus não durará para sempre e que aqueles que não se arrependerem enfrentarão uma
eternidade de sofrimento. A mensagem é clara: o arrependimento e a conversão imediata são essenciais para escapar da ira divina. Reações imediatas aconteceram naquele momento. Os relatos históricos indicam que os ouvintes reagiam com medo, choro e desespero, muitos chamados para salvação durante o sermão. Durante essa pregação, a influência duradoura, o sermão ajudou a catalisar o fervor religioso do grande despertar, impactando profundamente o pensamento religioso na América colonial e posterior. Em suma, Pecadores na Mão de um Deus Irado é um sermão que busca despertar a consciência dos ouvintes para a realidade do pecado e a necessidade urgente de redenção. Jonathan Edwards utiliza uma combinação de doutrina teológica, retórica persuasiva e imagens vividas para transmitir a seriedade da condição humana e a importância de buscar a graça de Deus. A importância na teologia americana, Jonathan Edwards trouxe algo espetacular para a teologia americana. É considerado um dos maiores teólogos da América, com contribuições significativas para o calvinismo e o pensamento evangélicos. As obras principais, além de Pecadores na Mão de um Deus Irado, suas obras Afeições Religiosas e Liberdade da Vontade são fundamentais para entender a teologia, a sua teologia. Influência contínua. Ele era um homem muito influente. Seu pensamento e pregação continuam a ser estudados e respeitados no campo da teologia histórica e religiosa. Os últimos anos de seu legado teve muitas controvérsias. Em 1750, Edwards foi demitido de sua igreja em Northampton devido a divergências sobre a admissão à ceia do Senhor. Presidência em Princeton em 1758, tornou-se presidente do College of New Jersey, agora Universidade de Princeton. Infelizmente, morreu depois de 22 de março de 1758, devido a complicações de uma vacina contra a varíola. Sua teologia e pregação influencia profundamente o pensamento religioso na América e além. Seus escritos continuam a ser estudados por teólogos, historiadores e filósofos nos dias de hoje. Pecadores na Mão de um Deus Irado é mais do que um sermão histórico, é um chamado atemporal à reflexão sobre a condição humana, a justiça divina e a necessidade de redenção. Jonathan Edwards, através de sua eloquência e fervor religioso, deixou um legado duradouro que continua a ressoar nas comunidades religiosas e contemporâneas. E aí, pessoal, gostou de um pouquinho sobre esse sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado? Eu vou sugerir aqui para vocês alguns livros, histórias, para que vocês leiam e descubram um pouco mais sobre esse Jonathan Edwards, que é um pregador magnífico, e sobre seus escritos e seus sermões. Para aqueles que são interessados em se aprofundar no conhecimento sobre Jonathan Edwards, algumas referências eu vou deixar e recomendar para vocês. Marsden, George M. Jonathan Edwards, Life, uma biografia abrangente que explora a vida, obras e impacto de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards permanece uma figura central na história da religiosa americana, cuja obra continua a inspirar e desafiar gerações de cristãos e estudiosos daquela época. Eu vou deixar aqui embaixo, no canal aqui embaixo, no mais, vocês clicam,
abre que lá vai estar todas as referências que eu vou deixar para vocês. E assim eu agradeço a todos que ouviram até aqui. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, pessoal, que é muito importante para nós, tá bom? Nós vamos levar a palavra de Deus a mais pessoas possível. E assim eu agradeço a todos que nos ouviram. Deixo a paz do Senhor para todos e que Deus abençoe a cada um que passar por aqui. Obrigado. E assim eu deixo a paz.